Bom, quero começar falando sobre o Pedro Bicalho, onde nessa última terça-feira, foi confirmado que o atleta está deixando o clube, jogador então que deve ir para um clube italiano que ainda não ficou definido, qual que é essa equipe. O atleta de apenas 22 anos de idade jogou muito pouco realmente pelo Vitória, foram apenas 5 atuações nesse empréstimo, que vai lembrar, ele estava emprestado pelo Palmeiras, onde o Palmeiras emprestou ele para 2 equipes só nesse ano. Primeiramente no Santa Clara, de Portugal, ele ficou alguns meses do ano passado também na equipe portuguesa, foram apenas 9 partidas no time lá da Europa, e no Vitória, para a disputa da Série B principalmente, entrou em campo em apenas 5 ocasiões, então o Pedro Bicalho realmente não vinha conseguindo jogar. Deve ir para essa outra equipe, é um atleta com passagens aí pela categoria de base do Cruzeiro, pelo Palmeiras chamou muita atenção em 2021, onde era o capitão da equipe de base, Foram 28 partidas, 6 gols marcados, com Abel Ferreira teve algumas chances em 2020 e também 2021 e 2022, foram 9 partidas no time principal e agora então deve seguir para outro clube. O último jogo dele foi na vitória contra o Ceará, no triunfo aí do Leão, 2-0 em casa, ele entrou nos minutos finais, jogou só 10 minutos, antes disso havia jogado na derrota para o Náutico, isso jogou 45 minutos lá no dia 23 de fevereiro, Então, tinha muito tempo que ele não jogava e esse último jogo dele, então, contra o Ceará, depois de muito tempo entrando em campo e agora deixando o clube. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do jogador? Se seria ou não uma boa alternativa ele continuar no clube, mas enfim, pela sequência sem espaço, vai se mandar agora para o futebol italiano. Não sabemos se ele vai por empréstimo também ou rescindir o seu contrato com o Palmeiras. Antes de dar uma sequência, tem um recado da VBET que te dá 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Ou seja, você depositando ali um valor R$30, você vai mais do que dobrar esse seu saldo lá na plataforma, que você pode começar vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para postar aí nos próximos compromissos do Vitória na Série B. Tem também as próximas rodadas aí da reta final, da Série A, da Copa do Brasil, Libertadores. O link então da VBET vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Outro aqui é a respeito do Nicão, jogador que foi especulado no Vitória, no Curitiba e em alguns outros clubes da Série A e acabou mantendo a sua participação no Cruzeiro. Jogador de 31 anos que entrou em campo nos últimos jogos pelo Cruzeiro numa condição como reserva e não tem jogado muito bem. É um jogador que tem um contrato só até o final do ano com o Cruzeiro e um vínculo de mais uma temporada com o São Paulo, que é quem tem o seu passe, O jogador então tem 16 jogos na atual temporada, 2 gols marcados. Até a questão financeira não seria um grande impeditivo para o Vitória, que veio com força no mercado, até mesmo com uma condição financeira muito superior em relação aos outros times, muito por conta do crescimento do sócio-torcedor do clube, que a torcida foi fundamental para a janela de transferências do Vitória. Mas um jogador que pro ano que vem, numa Série A, seria mais viável ainda, tanto em questão do time estar jogando na primeira divisão, então esportivamente falando, quanto o Vitória poder oferecer um salário tranquilo para o jogador, na casa de 250, 300 mil, sem grandes sustos, como seria numa Série B. Então é um jogador que eu ficaria de olho, tem seus altos e baixos, não acho um atleta ruim, mas tem que ter o estilo de jogo certo para ele jogar, porque não é um meia de criação, é um ponta direita que não tem toda a velocidade do mundo, Então tem que ser um jogo um pouco mais cadenciado, um jogo ali que exija mais passes, mais cruzamentos, eu acho que ele pode se encaixar, mas de velocidade, contra-ataque, depende muito de como que vai encaixar o Nicão, camisa 10 do Cruzeiro, que no ano passado pelo São Paulo, 32 jogos, 4 gols e 4 assistências, muito diferente dos últimos anos no Atlético Paranaense, exemplo 2021, onde ele marcou 11 vezes e 12 assistências em uma só temporada. Bom, outro aqui que esse não foi especulado, mas uma opção daquelas que eu falo que seria uma alternativa para assinar um pré-contrato, que é a respeito do meio-campista Shailon, 26 anos, ex-São Paulo, ex-Goiás e está atualmente no Atlético Goianiense e vive uma ótima fase. O Vitória então busca um jogador para essa função de meio-campista, certamente conseguindo acesso para o ano que vem deve contratar um jogador e na minha opinião o Shailon seria essa alternativa, 26 anos no Atlético Goianiense desde o ano passado e tem contrato só até o final dessa temporada, Um dos clubes que tentou a sua contratação foi o Cruzeiro, mas o Atlético não estava querendo liberá-lo justamente por ser uma das principais peças do time nessa reta final da Série B. Então, até mesmo se fosse para pensar na Série B, não seria viável, porque já estourou o limite de jogos, fora também que é um rival direto, mas para o ano que vem, para a Série A, já pode assinar um pré-contrato sem ter que pagar nada, para o Atlético, só para o jogador. No ano, 39 jogos, 8 gols e 10 assistências. Temporada passada já teve um ótimo desempenho pelo Dragão também, contando Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana e Campeonato Estadual. 55 vezes ele entrou em campo, marcou 12 gols e 4 assistências. Então, temporada passada de 16 participações em gols.
Nesse ano já tem 18, então tende a ser a sua melhor temporada realmente na carreira. Nesse ano, jogador com passagens pelo São Paulo. Pelo São Paulo nunca foi um titular absoluto, mas entrou em campo até que muitas vezes, foram mais de 40 jogos quase, vestindo a camisa do São Paulo. Foi bem na Série A, tanto pelo Bahia, no rival, em 2019, jogou 30 jogos, 5 gols e 3 assistências, e pelo Goiás em 2020, 26 partidas, 1 gol e 5 passes, fora a Série A muito boa dele também pela equipe goiana no ano passado, que foi rebaixado muito mais porque o Atlético chegou umas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, foi por pouco nas duas competições que não avançou para a semifinal. E acabou deixando o Brasileirão de lado, por isso correu sérios riscos, né, realmente de ser rebaixado desde o início do ano, o que acabou se concretizando. Dando sequência aqui no vídeo, mais um a respeito do atacante Edu, que foi para o Curitiba e não tem agradado a torcida, tá? O centroavante de 30 anos que foi comprado por na casa de 600 mil reais, então até a questão financeira não seria um grande impeditivo, mas ele gostaria de jogar a Série A, o que tem acontecido pelo Curitiba, mas foram apenas 3 jogos, nenhum gol marcado até então, mas a grande questão é que a torcida do Coxa tem pegado bastante no pé do jogador, mesmo nos últimos jogos que a equipe vem de uma boa fase. Por quê? Porque o atacante parece estar realmente muito fora de forma, né, das últimas temporadas, e a torcida tem ficado na bronca do jogador, que também errou alguns gols, acho que no jogo contra o Botafogo, né, dentro da pequena área ele chuta ali, meio que caindo e erra um gol cara a cara, então a torcida tem ficado muito para trás em relação ao atleta, e quem sabe não possa ser uma alternativa para o ano que vem. O vínculo dele com Curitiba até o final de 2024, mas se ele não for muito bem para agora, não acho que faria tanto esforço assim para a manutenção do jogador, que vem de ótimas campanhas na Série B, pelo Brusque em 2021, 17 gols marcados, e pelo Cruzeiro na temporada passada, 22 gols em 48 jogos. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Edu, se seria ou não uma alternativa, né? Atacante que foi especulado para a Série B e quem sabe não poderia ser uma alternativa, igual eu falei, somente para a Série A. Bom, então eu quero começar falando sobre o Giovanni Augusto, onde as matérias mais recentes que eu deixei aqui, ó, créditos para o portal Central do Vitória, faz um excelente trabalho lá no Twitter, onde o Nuno Krause trouxe a informação de que confirmou uma fratura na costela do Giovanni Augusto e projeta até 6 semanas de recuperação. É muita coisa, tá? É 1 mês e meio, basicamente. Isso para uma Série B, cara, vai ter tantos jogos nesse período, podemos colocar então até o início do mês de outubro, ou final do mês de setembro. Ou seja, se você for ver, né, vai perder alguns jogos importantes na Série B. Então, agora nesse mês de agosto, ele voltaria então a partir do dia 6, vamos supor, contra o Criciúma, fora de casa, ele ia perder então 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas, 6 a 7 jogos, se for realmente esse cenário de 6 semanas. Os próximos compromissos contra o Botafogo de São Paulo, acho que esse vídeo vai sair depois. Aí tem o Atlético Goianiense, Mirassol, CRB, Avaí, Ituano, Tombense. Voltaria ou contra Tombense ou no próximo, né, dia 6, contra o Criciúma. Então, realmente já voltaria faltando mais 6 rodadas só para o término da Série B. E o Giovanni Augusto não vinha de uma fase, nossa, absurda e tudo mais, o craque do time. Não, o meio campista de 33 anos, confirmei aqui, 33. Nessa atual temporada tinha 13 partidas, 1 gol e 1 assistência apenas. Tudo bem, ele chega para fazer esse papel na Série B. Nos últimos jogos até que jogou bem antes dessa lesão e estava por último no Guarani, onde jogou a Série B do ano passado e o início do Campeonato Paulista desse ano. Teve bons números, somando tudo, foram 51 partidas, 8 gols e 7 assistências. É um cara diferenciado, mas que vai ficar um tempo fora por problemas de lesão. Bom, outro aqui é o Diego Torres, que chegou para fazer essa função também no início da temporada, antes da chegada do Giovanni Augusto, né? O Diego Torres com idade parecida, atualmente o argentino foi para o Amazonas, onde já tem 2 partidas na Série C, até que foi contratado no início do ano e pelo Vitória teve então 23 atuações com 4 gols marcados e 3 assistências. Números bem abaixo do que a torcida projetava, e o argentino tinha um salário elevado para a disputa da Série B, então até por isso chegou um acordo, né, para ele sair. Saiu, além do Trellis, também o Diego Torres, os 2 estrangeiros aí da equipe. Ano passado ele já não tinha feito uma Série B sensacional pelo Novo Horizontino, onde foram 27 jogos, 3 gols marcados e 4 assistências, bem diferente daqueles números, né, pelo CRB na temporada de 2021, onde ele marcou 12 gols, 10 assistências em 55 jogos. Então, os 2 meio-campistas, que um foi contratado no início do ano para ser o camisa 10 e o outro camisa 10, o Giovanni Augusto, para o início da Série B, não decolaram até aqui, não assumindo essa função e estão jogando muita bola. Não, o Vitória não tem nenhuma opção tão ofensiva quanto esses 2 que tem jogado, né, com frequência na temporada. E aí que entra esse caso do Juan Casares, que, lembrando, não foi procurado, tá? É uma sugestão minha aqui falando sobre o jogador, que será que eu realmente acho que seria uma alternativa excelente? Quero comentar aqui com vocês.